Estamos iniciando mais um programa da série Diálogos sobre a Vida. Eu, Marcos Rezende, meu amigo Eduardo Iver, tecemos comentários a respeito da obra do grande pensador Jiddu Krishnamurti. E o tema que nós escolhemos para hoje foi autoimagem e a imagem dos outros nos relacionamentos. Vamos investigar isso aqui junto com vocês. É um assunto muito importante e que está presente na obra do Krishnamurti de uma forma bastante significativa. Porque, se a gente olhar bem, na questão da autoimagem, existem dois tipos de autoimagem. Existe aquela que a gente olha no espelho, que é a imagem do nosso rosto, né? Ou do nosso corpo, se for um espelho inteiro. Esse é um nível de autoimagem. Outro nível é a autoimagem psicológica, né? Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou palestrante, eu sou escritor, eu sou... né? A imagem que a gente quer em relação ao nosso caráter, em relação aos nossos talentos. Então, são dois níveis diferentes, mas que, de alguma maneira, se relacionam entre si, né? Quanto à imagem física, é até natural, né? Você se pentear antes de fazer a live, né, Edu? Natural. Fazer a barba. A minha filha, de 9 anos, ela quer porque quer que eu deixe a barba crescer. Eu até já tive barba, mas hoje a barba é meio esbranquiçada, me dá uma cara de velho horrível. Aí ela esconde o meu barbeador para não me deixar barbear. E é uma luta para achar o barbeador, porque eu não quero essa imagem envelhecida de barbas esbranquiçadas. Enfim, essa imagem, nesse sentido físico, é uma coisa simples se você não exagera, né? Porque hoje em dia, com esse negócio de selfie, todo mundo selfie, o tempo todo, chega a ser um negócio narcisista, né? E depois, quando também publica demais, bota todas as mídias sociais, né? A pessoa quer ser vista pelos outros, é um pouco complexo isso aí. Mas até mesmo o Krishnamurti, nessa questão da aparência física, né? A gente já falou aqui, que ele na Índia gostava de se vestir como indiano, no Ocidente ele se vestia como ocidental, né? Ele não queria chamar muita atenção. Mas, por exemplo, um detalhe que eu reparo é que ele, na idade mais avançada, ele ficou careca. Mas ele fazia um penteado do cabelo de trás para frente, assim, deixava crescer, não sei se ele usava algum tipo de gel, alguma coisa, e não parece que ele era careca, né? Mas tem um livro que foi publicado, muito bonito, de fotografias dele, chamado 1000 Moons, que são 1000 luas, quando ele completou 85 anos, que tem uma das fotos, ele está, acho que numa praia assim, e bate um vento e levanta aquele negócio que ele sei lá, que ele usa lá cobrindo a cabeça, e mostra a careca dele, né? Então, assim, eu não vejo como grande problema a pessoa querer se vestir adequadamente, sem excesso de vaidade. Eu não vejo sem um narcisismo muito pronunciado. Isso é um detalhe de pouca importância. Agora, a autoimagem psicológica é aquela que te ofende, é aquela que se magoa, né? É aquela em que a pessoa se sente diminuída, é aquela em que a pessoa se sente ferida, né? Sempre nos próprios relacionamentos as pessoas comparam umas com as outras, ninguém gosta de ser comparado, ninguém gosta de ser julgado, né? Então, quando você, de alguma maneira, é atingido na sua autoimagem psicológica, no seu eu, porque essa autoimagem é algo que está enraizado na memória, que a gente chama de eu, surge todo tipo de desencontro, mágoa, sofrimento, reação, agressividade, uma fonte de problemas absurda,
né, nessa questão de autoimagem ferida. Se você não tem imagem nenhuma, não faz diferença nenhuma, mas normalmente as pessoas têm uma imagem de si mesmas e querem preservar essa imagem de si mesmas, e se ofendem quando alguém diz alguma coisa sobre nós mesmos que não corresponde a essa imagem que nós temos de nós mesmos, né? Eu vou me lembrar aqui de duas passagens do Krishnamurti que tem a ver com esse assunto da autoimagem. Uma foi quando ele estava lá em Brockwood Park, que é um centro de estudos do Krishnamurti, uma escola também, lá na Inglaterra, na cidade de Petersfield. Eu até tive a oportunidade de ter ido lá umas 2 vezes. E teve uma vez que ele estava lá, porque ele sempre passava um tempo na Índia, um tempo na Inglaterra, um tempo na Califórnia. Ele ia oscilando entre esses lugares, passava um mês aqui, outro mês ali e tal. E nesses centros é onde ele dava aquela parada um pouquinho mais longa. E aí, uma vez lá em Brockwood, um sujeito chegou e comentou: Nossa, isso aqui é muito bom para você, hein? Você fica aqui comendo de graça, tendo todo esse tratamento aí, e aí essas pessoas para te ouvir. Nossa, que mordomia tudo isso, né? Os caras ficaram furiosos, queriam expulsar o cara. Ele disse: Não, não, não. Né? Aí depois ele falou: Eu fiquei uma semana refletindo para ver se ele tinha razão. Né? Então, assim, o que o cara falou que poderia ser ofensivo à imagem dele, e as pessoas que estavam lá, sei lá, os dirigentes, sei lá quem, lá de Brockwood, ficaram ofendidos com aquilo que o cara falou, das mordomias dele. Né? Ele próprio não ficou ofendido e fez questão de checar se o que o cara falou tinha fundamento ou não. Né? E ficou uma semana refletindo profundamente para ver se fazia sentido ou não. Essa é uma historinha que mostra como a gente, ao invés de rejeitar quando alguém fala alguma coisa sobre nós, a gente ouvir, ponderar, refletir. Né? Às vezes falam coisas que têm razão, às vezes nem tanto, mas a nossa autoimagem fica muito ferida. Né? E uma outra coisa também, tem um áudio dele que está no YouTube, que eu vi recentemente, está só em inglês, não tem tradução ainda, não. Eu não sei se é um jornalista que está entrevistando ele, e o jornalista fala assim: Olha, aquele negócio dos teus ofícios da época terem apresentado você como novo Messias, como novo Cristo, isso não te afetou, não, e tal. Aí ele disse assim: Olha, eu ouvi isso, mas não criei nenhuma imagem disso. Por isso, eu faço o meu trabalho. Eu não criei nenhuma imagem disso, eu simplesmente faço o meu trabalho. Quer dizer, um outro exemplo, né? Você imagina a pessoa ser apresentada como um novo Messias, novo Cristo, o cara que faz a conexão com o Bodhisattva, um instrutor espiritual da humanidade, um membro da hierarquia oculta. O cara devia ficar muito envaidecido, muito, de alguma maneira. E ele falou: Eu não fiz nenhuma imagem disso, por isso eu faço o meu trabalho. Achei fantástica essa colocação. Então, eu estou introduzindo o assunto, falando sobre autoimagem, mas eu acho que esse tema vai muito mais longe. Depois de ouvir o Eduardo, eu vou querer tentar aprofundar, porque normalmente a gente não se relaciona com os outros, a gente se relaciona com a imagem que a gente faz dos outros. Né? Isso é algo muito deteriorador das relações. Né? Ao invés de ter uma relação verdadeira da pessoa, como ela está se apresentando, né? Até porque nós temos todos muitas contradições, nós somos um feixe de contradições, mas aí a gente cria uma imagem e passa a se relacionar através da imagem. Nós vamos explorar um pouquinho isso, mas eu quero ouvir o Edu aí sobre suas ideias iniciais sobre o tema. Marcos, esse é um tema
muito importante dentro dos ensinamentos do Krishnamurti, porque ele realça muito algo que para nós às vezes passa despercebido, o quanto que nós valorizamos essa autoimagem. E ele mostra como que essa autoimagem acaba sendo um empecilho. E é interessante que quando você pega uma criança, né, uma criança assim de poucos anos de idade, ela não está nem um pouco preocupada o que os outros vão achar dela. Ela tem uma pureza, uma inocência, né? Ela faz o que ela quer, ela fala sem se preocupar se vai agradar ou se vai, de alguma forma, desagradar alguém. Enfim, ela é o que ela é. E ela leva tudo de uma maneira muito light. A criança, tipicamente, ela é solta. Ela ainda não foi enquadrada dentro desse sistemão que, através da educação, as pessoas tentam formatar a mente dos jovens, e esse processo é um processo gradativo. Essa formatação, esse enquadramento dentro de uma mentalidade que ensina que você deve fazer isso e não fazer aquilo, que você tem que se vestir de determinadas maneiras, você tem que se comportar de uma maneira compatível com o ambiente que você está, você tem de comer de determinadas maneiras, segurar o garfo e a faca de determinadas maneiras, senão você não vai ser bem aceito na sociedade. Então, cada vez mais, essa espontaneidade vai se perdendo e a pessoa vai cada vez mais se preocupando em mostrar uma cara que não é a sua cara, mas a cara que os outros esperam que ela tenha, né? Quer dizer, aquela cara que, se ela apresentar para o mundo, ela vai ser mais aceita, ela vai ser mais querida, vai ser mais valorizada. Então, e isso acaba gerando uma tentativa de representar, né? Você vê que dizem que a vida é um grande teatro, né? Então as pessoas aos poucos vão aprendendo, até para criar-se uma proteção psíquica, a, a se mostrarem não como elas são de fato, mas como o mundo espera que elas sejam, e não só isso, ela acaba adquirindo várias máscaras. Ela usa uma máscara no ambiente, na família, por exemplo. Aí, quando ela vai para o trabalho, ela tem outra máscara, daquela pessoa eficiente, e, né, está sempre disponível, que consegue resolver tudo. Quando ela está no trânsito, é uma outra máscara, né? Ela fica intransigente. Se o cara está demorando a andar quando o sinal abre, ela buzina. Então, são várias maneiras, vários tipos de comportamento, às vezes até antagônicos, né? Que fazem parte dessa autoimagem que a pessoa vai criando para poder se adequar à sociedade e responder àquilo que a sociedade espera dela. E aí, como você falou também, Marcos, existe também da mesma maneira, você cria uma imagem de si e começa a criar também uma imagem dos outros, que a gente pode chamar de rótulo. Então, com a convivência, você vai começando a armazenar na sua memória tudo aquilo que é resultante das suas interações com aquela pessoa, do seu relacionamento com aquela pessoa. Se a pessoa fala alguma coisa, você já interpreta e coloca na memória. Depois, na próxima ocasião, você continua a se relacionar e vai colocando e criando um rótulo de que a pessoa é inteligente ou que ela não é, que ela é uma pessoa metida ou uma pessoa simples, que ela é uma pessoa corrupta ou uma pessoa honesta. Então, ela vai descrevendo, vai atribuindo àquele ser
diversas qualidades, defeitos e atributos. Só que o ser humano ele não pode ser enquadrado, né, descrito como algo rígido, algo fechado. Existem dois problemas aí. Primeiro, que a nossa observação é polarizada. Nós vemos o outro através dos nossos interesses, através dos nossos condicionamentos e de lentes que a sociedade nos impõe. Por exemplo, se você olha na rua uma pessoa mal vestida, você acha que aquela pessoa não deve ser uma pessoa muito preparada, só pelo tipo de roupa que ela está usando. Então, a gente vai criando imagens dos outros sem que a gente nem conheça a pessoa. Às vezes, você já joga um rótulo naquela pessoa. Então, esse processo é muito cruel, inclusive para as pessoas mais próximas, porque uma vez que você criou um rótulo, você não dá oportunidade para que a pessoa possa agir de forma diferente do que ela deveria agir de acordo com aquela imagem, de acordo com aquele rótulo. E aí você tem uma imagem e a pessoa agiu de forma diferente, o que acontece? Você fica incomodado com aquilo. Poxa, ela está sendo falsa, porque ela se mostrou de uma maneira e agora está agindo de outra. Ela criou, né, uma, uma expectativa na minha mente de que ela era uma pessoa de determinada forma e, de repente, ela age de outra. Isso é uma forma muito fácil de romper relacionamentos. Por exemplo, duas pessoas namoram ou casam, no início é tudo lindo, porque um está querendo sempre fazer uma boa imagem para o outro, se veste bem, agrada, dá flores e dá presentes, e só mostra essa cara, vamos dizer assim, mais alegre e mais festiva e mais amável. Mas, com o tempo, o relacionamento, né, vai evoluindo e surgem dificuldades, surgem momentos difíceis, e aí a forma como você vai se relacionar com a outra pessoa, as suas reações não serão as mesmas. E isso vai desagradar o parceiro, seja namorado, seja esposo, esposa, que vai dizer: Poxa, você me enganou, você se mostrava de uma maneira e agora você está se mostrando de outra, então você está me enganando. Mas o fato é que a pessoa não era nem aquilo que ela tentava vender no início, nem aquilo que ela está se mostrando num determinado momento. Porque toda personalidade ela está em constante mutação e ela sofre as pressões do ambiente, ela tem a tendência a se adaptar às circunstâncias e, e se transformar. Isso é inevitável. Quem não se transforma vira uma ameba, né? Vira uma pessoa sem vitalidade, sem possibilidade de se relacionar de uma forma dinâmica e criativa com o meio ambiente. Então, essa mudança é intrínseca à vida. E nós temos uma tendência a rejeitar a mudança, não aceitar que as pessoas possam se mostrar de forma diferente do que elas eram no passado. Isso é uma fonte de conflitos, de rupturas e de guerras e de todo tipo de problema entre vizinhos, entre namorados e até mesmo entre nações. Então, tomar conhecimento desse processo de formação de imagem e de rótulos, tanto as imagens que nós temos de nós próprios como dos outros, é fundamental dentro desse caminho do autoconhecimento. É isso aí, Edu. Na verdade, a gente, ao criar esses rótulos que você falou, a gente cria as imagens das pessoas, umas a gente põe no pedestal,
lá em cima. Outras a gente põe no lixo, né? Para aquelas que estão no pedestal, a gente estende o tapete vermelho, faz tudo, uma doação fantástica. Para aquelas que a gente põe no lixo, a gente evita, se puder não encontrar melhor, né? E então, ao invés de a gente se relacionar com as pessoas, a gente se relaciona com a imagem que a gente criou delas, né? Isso é altamente distorsivo, né? O Krishnamurti chega a dizer que isso não é relacionamento, que a pessoa que se relaciona com as imagens, ela está se relacionando consigo mesma, ela não está se relacionando com o outro. E o contato dela com o outro acaba sendo um contato distorcido. Até porque o outro pode estar triste ontem e feliz hoje, pode, como você falou, né? As pessoas estão em permanente mudança, né? E aí os lados da pessoa, às vezes contraditórios entre si, vão se manifestar de forma diferente em momentos diferentes, né? E quando a gente se relaciona com imagens, a gente acaba descobrindo que o amor não é possível. Porque o amor de imagem é desejo, é paixão, mas não é amor, né? O amor, enquanto energia espiritual pura, ele é uma energia incondicional. Você não faz imagem da pessoa, né? Você tem um filho, por exemplo, você sabe que tem qualidades e defeitos, né? E o seu amor, ele abraça as qualidades e os defeitos, ele não exclui. Eu amo essa parte do meu filho e odeio essa outra dele, né? Mas, infelizmente, como nas relações a gente, ao invés de se relacionar com as pessoas do jeito que elas estão se apresentando e de uma forma acolhedora, né, a gente acaba se distanciando delas na medida em que, ao invés de se relacionar com a pessoa, conforme seja o apropriado para cada momento, a gente rotula, fulano é assim, então fulano tem que ser tratado assim, ciclano é assim, né? Por outro lado, a riqueza dos relacionamentos, ela está na troca que possibilita o crescimento, né? A percepção de si mesmo. Então, por exemplo, se você fizer uma observação sobre mim, né, eu posso de imediato rejeitar, dizer, não, não sou isso não, não sou isso não, porque está ofendendo a minha autoimagem. Ou eu posso dizer assim, obrigado, Eduardo, por essa observação, que vai me permitir olhar e checar se a sua observação tem fundamento ou não. Por quê? Porque a gente não está com as pessoas o dia inteiro, a vida inteira, mesmo em relacionamento de casal, marido e mulher, sempre tem facetas que a gente não consegue ver, não consegue alcançar, por incrível que pareça. Por incrível que pareça. Mas naquilo que você é capaz de perceber, cara, a melhor coisa é quando alguém te dá um toque. Dá uma olhada nisso, vê se tem fundamento. Mas quando a gente está muito apegado à nossa autoimagem, a gente reage de pronto, né? Nós vamos a um pequeno intervalo e já voltamos. Fiquem com a gente. Estamos de volta com o nosso programa Diálogos sobre a Vida. Eu e o Márcio Rezende conversamos sobre os ensinamentos de Krishnamurti. E o tema escolhido para hoje foi autoimagem e a imagem que temos dos outros nos relacionamentos. Aí eu me lembrei de uma passagem das Cartas dos Mahatmas, que, assim, a tradução antiga, né, no vós, em vez do você, vós, mas ela fala assim: parece-vos impossível compreender que um homem pode não alimentar maus sentimentos contra vós e que pode até vos apreciar e respeitar por algumas coisas,
No entanto, pode lançar-vos em rosto o que honesta e sinceramente ele pensa de vós. Então, essa coisa de poder conversar com o outro, poder compartilhar com o outro aquilo que se percebe, sendo verdadeiro ou não, isso é a riqueza do relacionamento, né? Agora, a partir do momento ou que você fala de uma maneira bruta e o outro vai reagir, né? Ou que o outro tem um apego tão grande à autoimagem que não vai aceitar, não vai querer nem ouvir, né? Tem esses aspectos aí do relacionamento, cria uma parede, impede o crescimento, impede a troca, impede, porque é como o Krishnamurti fala, o autoconhecimento ele vem através do espelho dos relacionamentos. E o espelho dos relacionamentos é você observar a si mesmo, observar o outro observar a si mesmo e observar você, né? E haver uma troca construtiva. Mas, normalmente, essas trocas não são construtivas, porque as pessoas se encastelam na sua autoimagem e os outros, muitas vezes, querem, de alguma maneira, apontar o dedo para o outro, que é uma coisa equivocada, né? Apontar o dedo, né? Acho que, para que essa troca possa ser rica, tem que ser que nem diz o livrinho menor, o primeiro livrinho do Krishnamurti, Aos Pés do Mestre, né? Você só deve dizer alguma coisa se for verdadeira, amável e útil. Senão é melhor nem dizer, né? Mas muitas vezes a troca, o compartilhar, o crescer junto, fica bloqueado por conta de uma incapacidade de dialogar, né? Pessoas muito fechadas às vezes, não querem ser invadidas, enfim, é a natureza dos relacionamentos. E a gente precisa descobrir a maneira correta de relacionar, despido de qualquer autoimagem, né? Aberto para qualquer coisa que se fale de você, né? E, ao mesmo tempo, muito jeitoso, muito amoroso para falar qualquer coisa dos outros, porque senão você vai ofender a autoimagem do outro e, ao invés de construir, vai ser uma coisa destrutiva, né? Enfim, é muito importante a gente perceber esse processo de criação de imagens. Porque se a gente conseguir deletar isso, perceber que uma imagem é só uma imagem, que o ser humano é um ser vivo, ele não é uma imagem, né? Ninguém no pedestal, ninguém no lixo. Todas as pessoas têm uma riqueza. E se você souber acessar, todo relacionamento traz crescimento, percepções diferentes, ampliação da consciência, né? Então, se a gente puder perceber esse jogo de imagens que o pensamento está sempre fazendo, e por perceber, deletar, aí você passa a se relacionar com a pessoa como ela é, ou melhor, como ela está sendo. Para cada momento, você vai se relacionar com a pessoa da maneira adequada, porque você não vai ter nenhuma imagem, nem positiva, nem negativa, porque as imagens são todas distantes da coisa real, da coisa viva, da coisa que se expressa sempre no agora, né, Edu? Então, acho que vale muito a pena a gente refletir para valer sobre esse tema e, e renunciar a qualquer tipo de imagem, nossa ou dos outros, né? Percebe, deleta, joga para o espaço, né? Porque se a gente ficar preso nisso, a vida perde muito da sua riqueza, as oportunidades de interação, de troca, de crescimento também se perdem muito. O próprio sofrimento, que é o sofrimento psicológico, as dores psicológicas, elas estão muito relacionadas à autoimagem, né? A pessoa sofre porque ela se imagina abandonada, se imagina traída, se imagina isolada, se imagina não sendo aceita. Tudo processos de autoimagem que são a fonte do sofrimento, né? Então, se a gente for capaz de além disso tudo, a gente é capaz de viver uma vida de uma qualidade muito diferente, não só de conhecimento, de amor, aquele amor puro, aquele amor incondicional,
que você ama independente das qualidades e defeitos da pessoa, né? E, ao mesmo tempo, acabar com o sofrimento, né? A gente sofre muito por conta desse jogo de imagens enganoso que o nosso pensamento está sempre inventando. O que você acha, Edu? Pois é. Você me fez lembrar um trecho de um dos Upanishads, do Isha Upanishad, que diz assim: no estado iluminado de um Mahatma, é impossível se ter qualquer rejeição ou falta de afeição para com qualquer ser. Ou seja, é a ignorância que nos faz criar expectativas e classificar e criticar e criar esse ambiente que é um ambiente de separatividade. Você vê o outro como algo fora, que muitas vezes pode ser uma ameaça à sua integridade, uma ameaça à sua supremacia. O outro é sempre um risco para você, né? O Sartre, eu gosto muito daquela frase do Sartre, né? Eu já usei outras vezes, né? Que ele dizia: l'enfer, c'est l'autre. O inferno é o outro, né? Quer dizer, você se fecha em si mesmo e o outro é um perigo, é um inferno, é uma ameaça para você. Então, é aquela constante tentativa de você trabalhar para se proteger e, às vezes, até para atacar o outro, porque o outro é um perigoso, é um inimigo, e você tem que se preparar para poder manter a sua integridade e manter também as condições, vamos dizer assim, de uma vida confortável, uma vida que você interpreta como sendo a melhor para você, para sua família e tudo mais. Mas tudo é apenas uma criação mental. Isso que é, acho, talvez a questão mais importante que as pessoas não percebem é que essa separatividade entre eu e a pessoa com quem eu estou me relacionando é uma ilusão. E essa imagem que é criada, tanto a minha imagem como a imagem do outro, o rótulo, é justamente a barreira, o anteparo que é criado artificialmente para nos separar. Nós temos medo de nos expor e aí nós criamos uma barreira. E, e essa forma de deixar de uma forma assim superficial e, e meio rígida o que é o outro, pode ser até confortável, porque você aí não precisa estar sempre investigando. É mais fácil você, quando alguém fala, você simplesmente rejeitar quando não condiz com aquilo que você pensa e aceitar se está de acordo. E se a pessoa não fala de acordo com a sua ideologia, com as suas preferências, você já rejeita, diz aquele lá é um radical, é um desonesto, é um ignorante. Então, a gente vai classificando e vai criando anteparos entre nós e o mundo, entre nós e as pessoas. E quanto mais distantes as pessoas são, mais divergentes em termos culturais e de hábitos, mais difícil é a aceitação, porque você quer manter a comodidade daquela sua maneira de agir, ou do seu grupo, da sua paróquia, da sua vizinhança, do seu time de futebol. Então, esse isolamento dentro de você mesmo e em grupos, jogando para fora uma imagem falsa do outro, que é visto como um incômodo, como um inimigo, como alguém que pode te atacar. E às vezes isso aí não tem nada a ver. Às vezes o outro não tem nenhum interesse em te prejudicar, você está na defensiva, né?
Então, o que o Krishnamurti coloca é algo muito revolucionário. É você perceber que você e o mundo são uma coisa só. Você é o mundo, nós somos o mundo. Isso é uma frase que eu não ouvi de outros instrutores, né? Nós somos o mundo e o mundo está dentro de nós. Ou seja, todas as pessoas com os seus méritos e os seus defeitos estão dentro de nós. E nós aprendemos, como você falou, Marcos, através desse relacionamento, que já que o outro e você não são entidades separadas, fazem parte da raça humana, fazem parte dessa grande teia da vida, se você elimina esses rótulos, esses bloqueios e essas imagens, aí sim é possível você ver o outro como ele é e também ver a si mesmo. Então, para evitar uma, uma atitude impensada de rejeição, é muito importante a observação, estar atento. A gente sempre volta a essa questão central do ensinamento do Krishnamurti, né? Se você estiver atento, você não deixa que a sua mente entre no modo automático, no modo mecânico, e comece a classificar, né? Comece a julgar o outro, comece a se separar do outro, porque nós nos habituamos com esse tipo de atitude separatista, às vezes até cruel em relação aos outros. Então, você começar a desenvolver essa postura de humildade, de abertura, que é a condição para que o amor exista, para que o amor flua, é fundamental. Mas se você entrar no modo do piloto automático, no modo mecânico, acaba que você vai continuar reagindo, continuar usando o outro e mantendo o outro afastado, não se abrindo também, né? Então você, na hora que você percebe que você está se exibindo, que você está vendendo uma imagem, se você parar e perceber que isso aí não tem nada a ver e tirar fora aquela imagem, né? Aquele rótulo, aquela máscara, nossa, isso é maravilhoso, né? É um desafio gigantesco assim para a vida toda. Você está sempre se auto-observando e isso é algo muito difícil de fazer, inclusive, né? Você perceber quando você está representando e perceber quando você está julgando, perceber quando você está sendo preconceituoso. Isso são coisas que a gente faz no dia a dia, mas que só pode cessar se houver uma profunda disposição de abertura e de verdade, ser o que você é e permitir que o outro seja o que ele é também. É isso, Edu. É, eu falei agora há pouco que esse jogo de imagens impede o amor no sentido verdadeiro, né? Esse amor incondicional que o Krishnamurti fala. E talvez valesse a pena a gente fazer uma diferenciação entre o que é esse amor incondicional e o amor de imagem, né? Eu me lembro quando o professor P. Krishna esteve no Brasil, que ele trabalhou com Krishnamurti e tal, é um cara que conhece muito bem a obra do Krishnamurti. Ele falou assim: você ama sua esposa? Por que você ama sua esposa? Aí ele falou assim: se você arranjar uma razão, provavelmente você não a ama. Então, assim, se disser assim, não, eu amo minha esposa porque ela é linda, ela é maravilhosa. Não, eu amo minha esposa porque é relacionamento sexual maravilhoso. Não, eu amo minha esposa porque ela faz uma comidinha e tal. Então, aí você vai ver que é tudo autointeresse, que não é amor, né? Assim funciona o amor de imagem. Muitas pessoas se apaixonam umas às outras pela imagem que criaram, e a paixão envolve sempre uma fantasia, né? O sonho dourado, né? E não é o amor incondicional. Agora,
O Krishnamurti ele fala que o amor não tem passado nem futuro. É algo que ou se manifesta no agora, plenamente, com essa energia espiritual benéfica, incondicionada, harmonizadora, agregadora, unificadora, né? Mas se houver imagens, já tem o passado interferindo ou o futuro, que é uma projeção de futuro, né? Que também é imagem, né? Então é interessantíssimo a gente ver a profundidade desse assunto e a importância da gente perceber um jogo de imagens nesse dito amor humano, né? Para poder encontrar o amor na sua dimensão mais ampla, que também é humano, mas não é condicionado, né? Não é preso nem ao passado nem ao futuro e só se manifesta no agora. Ou ele se manifesta no agora ou não. Então, assim, eu vejo uma riqueza muito grande da gente ficar atento e acabar com esse negócio de pôr alguém no pedestal, pôr alguém na lata de lixo. Somos todos humanos, ninguém é melhor do que ninguém. Às vezes um tem uma qualidade que o outro não tem, mas o outro vai ter outra que a gente não tem, e essas comparações são todas fúteis, né? Não tem sentido ficar comparando pessoas, né? Para que realmente o amor seja uma realidade nas nossas vidas, a gente tem que parar de comparar e tem que viver cada momento à sua vez, respeitando a si mesmo, respeitando ao outro e fazendo da troca, da interação, aquela coisa que traz mais consciência, mais percepção, mais compreensão, ou seja, que os relacionamentos sejam sempre fontes de crescimento. Quando eu era jovem, bem antes de casar, eu saí com uma garota, né? Aí tá, o papo vai, o papo vem. Ela falou assim: Puxa, eu gosto de você porque você não tem mau hálito. Eu falei: Puxa, será que isso é razão suficiente? Eu fiquei tão surpreso com isso, né? Mas, extrapolando essa visão, geralmente é como você falou, as pessoas gostam do outro porque a outra é bonitinha, ou porque a outra tem um jeito assim de se comportar, de se vestir, né? Ou porque tem determinados dotes físicos que te agradam. Então, é muito raso, muito rasa a maneira como você classifica uma pessoa para gostar ou não gostar, né? Quer dizer, se a pessoa que era bonitinha deixa de ser, se ela engorda, ou se ela tem um acidente, então acabou o amor, né? E isso que acontece muito na nossa sociedade, né? As pessoas sempre condicionarem o amor à aparência, a determinadas formas de agir, formas de pensar e assim por diante. E aquele amor verdadeiro, né, que é tão importante, né, ele não pode depender de nada, porque tudo na vida muda tão rápido, né? Se você colocar condicionantes, eu só vou gostar de você se você fizer isso. Pronto, acabou o amor, né? Porque qualquer condicionante está sujeita àquela condição não ser cumprida, ou as coisas mudarem e você não poder cumprir mais, né? Então, nós temos que ter muito cuidado, né? E desenvolver o amor no sentido de alma, né? Aquele amor que em que você e a pessoa amada comungam do mesmo ideal, comungam da mesma vida e estão caminhando juntos nessa grande senda, nessa grande jornada da existência, né? Aí tudo que vier é maravilhoso, né? Porque vocês são as pessoas, quando estão bem integradas, são companheiros e independente do que venha acontecer, elas estão juntas. E isso é um aprendizado, né, que a gente desenvolve ao longo do tempo, né, de não pensar em si e nem pensar no outro, pensar em simplesmente viver, viver plenamente, viver doando, sem interesse, sem querer resultados.
as coisas têm que ser feitas, você vai lá e faz, né? É algo assim, é uma maneira de viver totalmente consciente e totalmente aberta para as necessidades do outro e para as necessidades do mundo. Porque quando você ama, você não se exclui. Tem muitos casais, por exemplo, né, que vivem uma vida legal, tudo, mas aí eles se fecham em si próprios. E isso não é bom. Quando existe amor, esse amor não é só aquele amor excludente, é um amor que se projeta para fora também, para o mundo. E isso fortalece, inclusive, o amor entre casais, entre amigos, entre pai e filho, quando eles estão trabalhando juntos para o mundo, para o bem-estar da humanidade. É isso, Edu. É isso aí. E é interessante que a experiência da unidade da vida começa com a unidade com quem está perto de você, né? Com quem você está em contato, né? Quer dizer, se a gente não é capaz de ter uma experiência de relação sadia, verdadeira, rica, de unidade, nesse sentido que você falou, com quem está com a gente, como que a gente vai querer ter unidade com a humanidade inteira, né? Chegamos ao final do nosso programa. São muitas perguntas que ficam no ar, mas isso é bom para que nós possamos continuar a investigar e a olhar para nós mesmos. Então, fiquem conosco. Até a próxima. Namastê.